Colocar de pé, em reverência à Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Glória a Deus, se nós estamos aqui nessa noite, é exatamente por causa desse poder do Evangelho, que um dia, quando nós abrimos os nossos corações, ele entrou. Jesus bateu, toque, toque, nós abrimos e ele entrou. E fez um grande banquete, o banquete da salvação. Amém? Porque a palavra é poderosa. Primeiro você ouviu, alguém falou de Jesus para você. Você creu, abriu o coração e o recebeu. E hoje está aqui para a glória de Deus. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo número 7. Quem achou, dá um glória a Deus. Opa, tem que achar primeiro para depois dar um glória a Deus, irmã. Eu não vou dizer quem foi que falou, porque essa pessoa é aquilo. Sempre ela, muito legal, eu gosto muito dela. Não está dando para vê-la daqui, que ela emagreceu bastante. Ficou tão magrinha que não dá nem para ver. Fico tentando descobri-la daqui, mas não dá. Não estou nem com inveja de você. Mas quero te dizer que os gordos vão ocupar a terra. Ocupar o espaço todinho, vai ficar todo mundo pertinho e vai ocupar o espaço. Mas eu vou fazer uma dieta também, tá? Amém. Vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 10. João 7, a partir do versículo 10, diz assim a Bíblia Sagrada. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, diga amém. E outros afirmavam: não, ele não é bom, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Desculpa. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês. Peraí. Contudo, peraí, deixa eu voltar aqui. Deu um pulo aqui grande, peraí. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Amém. Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste momento. Já te adoramos, já te louvamos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Meu Deus, nos humilhamos na tua presença e reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Espírito Santo, tu que és o nosso mestre, tu que és aquele que revela a palavra em nossos corações e faz dela uma palavra rema, Pai, para que nós possamos receber essa revelação e podermos viver à luz desta palavra. Faça isso por nós mais uma vez. Te agradecemos nesta noite pelo perdão dos nossos pecados e fazemos isso com alegria e gratidão, porque fazemos em nome de Jesus e que todos digam amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós.
Que bênção, que maravilha poder desfrutar desses dias que o Senhor tem nos concedido aqui nessa terra. Deus é bom e Deus tem sido bom para com a sua igreja, para com cada um de nós, o tempo inteiro. E Deus mais uma vez nos permitiu decidir estar nesse lugar. Ele nos deu esse direito de podermos querer ou não querer, de podermos estar ou não estar. E graças a Ele nós estamos. Nós escolhemos estar aqui na casa de Deus. E como eu falei aqui no início, foi a melhor escolha que nós fizemos. E isso ninguém pôde tirar de mim, isso ninguém pôde tirar de você. E meus queridos irmãos, se as nossas escolhas forem acertadas, tudo irá bem. Por exemplo, hoje nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor. É uma escolha acertada. Por que é uma escolha acertada? Porque ela está alinhada com a vontade de Deus. É a vontade de Deus ou não que nós estejamos na casa dele? É claro que sim. Ele disse para nós não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns. Então você vê que isso não é novo. Não é verdade? Então sempre existiram aqueles crentes que não gostam muito de congregar, sei lá por que razões, não é verdade? Alguns por algumas razões que são justificáveis e outros simplesmente escolhem, decidem não estar na casa do Senhor. Então você perceba que isso é uma questão pessoal. Se eu faço uma boa escolha, essa boa escolha vai me trazer um bom resultado, não é verdade? Então, se eu escolho pelas coisas de Deus, se eu escolho fazer a vontade de Deus, todas essas escolhas vão me levar a um bom desfecho. Eu creio que eu vou sair daqui essa noite abençoado, porque eu fiz uma escolha certa. Eu escolhi estar na casa de Deus. E eu me lembro que certa vez Jesus, dialogando com Marta, quando Marta requeria de Jesus, se alguém depois puder botar um balde aqui, que copo não está dando, não. Já bebi uns 5. E olha que eles são grandes, hein? Então veja bem, Jesus dialogando com Marta, e Marta dizendo para Jesus, minha irmã está aí sentada, e eu aqui fazendo tudo sozinha, manda ela vir me ajudar. Olha aí. E Marta agitada para lá e para cá, fazendo uma coisa, fazendo outra. Era lícito o que ela estava fazendo, até era, mas não era o momento. Tudo tem o seu tempo, diga amém. A Bíblia fala isso, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e nós estamos debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Você entende? Tem tempo para tudo. O que nós precisamos muitas vezes é de organização e fazer uma lista de prioridade na nossa vida. O que é mais importante na nossa vida? Ou qual o grau de importância que estar na presença de Jesus ocupa na minha vida? Eu preciso pensar nessas coisas. As coisas que eu priorizo eu coloco no topo da lista. Não é verdade? Eu não vou colocar lá no final da lista uma coisa que para mim é prioridade. Uma coisa que para mim é muito importante. E aí Jesus disse para Marta, Marta, por favor, claro, eu estou usando as minhas palavras, ele disse, Marta, por favor, Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte para esse momento, para essa hora. Ela escolheu estar aqui quedada, assentada aos meus pés. E essa parte não será tirada dela. Eu não vou tirar isso, não vou mandar ela levantada ali, ela está ouvindo a minha voz, está tendo comunhão comigo, eu não vou mandar ela levantada ali para ir lavar louça, para fazer macarrão. Você entende? Então, a gente precisa entender que quando a gente faz a escolha certa, essa escolha vai resultar em bênçãos para a nossa vida, porque Deus é bom e isso não muda. Ele sempre foi bom, Ele está sendo bom agora e Ele sempre será bom para mim e para você. Então nós temos esse privilégio de ter esse poder de escolher desfrutar das coisas de Deus, desfrutar da presença de Jesus, desfrutar do poder do Espírito Santo. Quer ver um exemplo legal? Onde é que está o Espírito Santo? Está aí, dentro de você, diga, está dentro de mim, amém? Amém. Não, não está não, diga amém. Amém. Agora ele está. Então está aí, está dentro de mim. Agora você tem desfrutado da presença do Espírito Santo? É uma escolha. Ele está aí dentro de você. Isso é bíblico. A Bíblia diz, então eu creio. Então se ele está dentro de mim e eu não desfruto, eu escolhi não desfrutar. Olha aí.
Mas a contrapartida é que se eu escolher desfrutar, Ele está à minha disposição. E é assim com todas as coisas que se referem a Deus. Tudo que Deus tem para mim é bom, tudo que Deus tem para mim é bênção, tudo que Deus tem para mim é milagre, tudo que Deus tem para mim é sensacional. Mas será que eu tenho escolhido desfrutar de tudo que Ele tem para mim? Será que eu tenho feito escolhas certas na minha vida, relacionadas à ação de Deus na minha vida? Será que eu tenho feito isso? Aí muitos de nós reclamamos, Deus não fala comigo, Deus não me abençoa, Deus não, Ele quer fazer isso, as bênçãos estão liberadas, o poder está à sua disposição, agora não depende dele, a obra foi consumada, só depende de você. Agora a decisão é sua. Se você quiser, Ele está lá, se você não quiser, é uma escolha que você tem que fazer. Então, se você faz a escolha certa, a bênção está garantida. Diga amém. Quem aqui precisa de bênção? Eu preciso de muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E Jesus me deu esse direito de escolher ser abençoado. E Ele disse para mim, pede, e você vai receber. Olha aí. Aí eu olho para o frasco do pedir para o... Isso aqui é o quê? Como é o nome desse trem aqui? Alguém pode me ajudar? Diretor, como é o nome disso? Alguém tem noção do que é o nome disso aqui? Taça. Aí eu olho para essa taça. Não, taça não ficou legal não. Cálice também não. Tá, eu olho para esse negócio aqui e vejo esse pouquinho de pedido de oração. Será que a gente tem pedido? Será que a gente tem escolhido pedir? Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Quando Jesus diz esse dar-se-vos-á, Ele estava dizendo, eu garanto que você está me pedindo, eu garanto que eu vou te dar. Você entende? Aí a gente conclui pela quantidade de pedido que tem no cálice, que a gente não tem pedido direito. Você entende? E eu te garanto que todo mundo que está aqui precisa de um monte de coisa. Eu preciso de um monte de coisa. Só eu, se fosse botar os pedidos aqui e encher a boca desse negócio aqui. Você entende? Fosse juntar tudo que todos nós que estamos aqui, olha que não somos tantos assim, e encher um baldão aqui, um barril de pedido de oração. Eu falei aqui pela manhã que às vezes parece que a gente não crê tanto assim em Jesus. Não crê tanto assim que Ele pode. Gente, nós somos povo de Deus, amém? Somos crentes. Então, como povo de Deus, nenhum de nós vai pedir nenhuma coisa absurda para Deus. Você entende? Porque o Espírito Santo é tão maravilhoso. Quando você pensa em pedir alguma coisa que não está muito alinhado, não é, com a vontade de Deus, o Espírito Santo já te dá uma catucada suave, dizendo assim, opa, pensa melhor nesse negócio. Né? Até a oração, esse dia eu estava orando por um irmão aqui da igreja, mas eu acho que a minha oração não estava muito legal. O Espírito Santo falou comigo, melhora essa oração aí. Porque teve um que eu orei por ele, né? Não posso falar o nome dele, porque pode ser que ele esteja aqui. E também fiz a oração meio... Até hoje ele reclama, mas amém. Jesus atendeu. Hoje ele está aí feliz da vida, abençoado. Mas a gente precisa dar uma acertada na oração às vezes. Pedir o que está alinhado com o desejo dele, com a vontade dele para a sua vida. Como é que é a vontade dele para mim e para você? Boa, diga boa, perfeita e agradável. Então tudo que Ele tem para nós como vontade é bom. Então Ele é o principal interessado em atender essa oração. Você entende? Então vamos pedir. Não precisa fazer um roteiro, uma formalidade incrível para pedir a Deus e Ele dá, não. É só falar, abrir essa boca santa e falar, Pai, eu preciso, me ajuda, me dá. Ainda usa a palavra como base. O Senhor diz na sua palavra que se eu pedisse, o Senhor ia me dar. Eu estou te pedindo, Ele vai te dar. Porque você está escolhendo a boa parte. Você está escolhendo recorrer a Ele. Não está recorrendo a outras fontes. Você está recorrendo àquele que tem poder para fazer o que quiser, para abençoar a tua vida. Você está pedindo, está recorrendo àquele que cura, àquele que salva, àquele que liberta, àquele que alegra, àquele que prospera, àquele que transforma, àquele que faz feliz, àquele que faz o que mais ninguém pode fazer. É a Ele que você está recorrendo e Ele é fiel para fazer tudo e muito mais. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, mas você fez a escolha certa, isso ninguém vai poder tirar de você. Enquanto isso,
Se as suas escolhas forem equivocadas, o que vai acontecer? Tudo vai mal. Você não vai ter um bom desfecho. Você entende? Porque há caminhos que para nós, homens, parecem perfeitos. Mas ao cabo deles, ou seja, ao final, são caminhos de morte. Não vão dar em nada, não vão ter um bom desfecho. Porque foi só uma força humana, foi um trabalho baseado na mente humana, meramente humana. E a nossa mente é limitada. E aí o resultado certamente não vai ser satisfatório. Mas quando a gente recorre a Ele, a gente está recorrendo àquele que tudo conhece. Aquele que conhece o princípio, o meio e o fim. Ele já sabe como vai ser lá na frente na sua vida. Ele já enxerga a tua vida como um todo, numa totalidade. E Ele sabe o que vai ser melhor para você e mais, em que momento vai ser o melhor momento para te dar essa bênção. Porque muitas vezes a gente não está nem em condição de ser abençoado. Você sabia disso? Muitas vezes a gente quer a bênção certa no momento errado. A gente fala, Deus não me ama, Ele não me deu essa bênção, mas talvez não esteja na hora. O momento dele, o tempo dele é perfeito, diga amém. Então a hora que vier vai ser o momento perfeito, vai ser o melhor momento para você. Muitas vezes a nossa ansiedade acaba atrapalhando tudo. Isso me faz me lembrar de Abraão. Abraão naquela ansiedade... Só porque já havia se passado alguns anos, foi na conversa de Sarinha. O que Sarinha falou para ele? Eu tenho uma serva aí. Vamos resolver logo esse negócio de ser pai de muita gente. Você entende? Mas te pergunto, era com a escrava? Não era, era com a Sarinha. Mas aí Sarinha, não, eu sou estéril, desde os 20 anos, estou com 90, não vai dar. Se nunca deu, agora mesmo é que não vai dar. Abraão, tu está velho, está com 100, não vai dar. Então vamos dar um jeito, vamos resolver isso. Jeito humano. Consequência, até hoje, dá problema. A escolha equivocada de Sara. A sugestão equivocada que ela deu para ele e ele aceitou. Até hoje a gente tem problema. Inclusive estamos com vários problemas agora, por causa dessa escolha, que atravessou os séculos. Você entende? Então a gente precisa entender. Vamos pedir e esperar a hora de Deus. Demorou 25 anos, a bênção chegou ou não chegou? Pois é, e nós somos resultados também dessa bênção. Não é verdade? Você entende? Então, está demorando, meu irmão. O tempo é o tempo. Não há como a gente brigar com o tempo. O Senhor do tempo é Jesus. Ok? Não tem como a gente ficar brigando com o tempo. Está demorando, espera. Acho que quase todo culto eu falo isso aqui. Que Deus falou para Abacuque, cara, vai lá para a torre de vigia, sobe lá, espera, escreve com letras grandes, para até que quem passe correndo possa ler. Vai acontecer, não falhará. E se demorar, espera. Simples assim. Você entende? Deus está em outro tempo, num tempo muito melhor do que o nosso, meu irmão. Você entende? Então a gente precisa entender, não é porque eu pedi e ainda não aconteceu, que Deus não me deu. Você entende? Na hora certa a tua bênção vai chegar, na hora certa o milagre vai acontecer, essa é a nossa confiança, essa é a nossa crença. O que a gente precisa fazer é fazer as escolhas certas, porque à medida em que a gente vai escolhendo errado, a gente vai colhendo frutos errados. A gente vai colhendo tragédias na nossa vida, a gente vai colhendo angústias, a gente vai colhendo tristezas, dissabores. Você entende? É isso que a gente escolhe, porque é isso que vem das nossas escolhas simplesmente humanas. Não faça nada sozinho. Você tem alguém que está com você 24 horas por dia. Você está com alguém que diz para você, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E esse alguém é Jesus. E esse alguém está presente na sua vida hoje, amanhã e sempre. Diga glória a Deus. Então fala com ele, cola com ele, pede para ele, bate na porta dele. Ele diz, quem bater na minha porta, a porta vai abrir. Eu sou a porta, diga glória a Deus. Ele é a porta da bênção, diga aleluia. Você entende? A gente tem que bater nessa porta todo dia, porque quando a gente bate, a porta abre. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, quando a gente escolhe estar na presença de Deus, essa escolha vai se tornar a melhor escolha sempre. Foi a sua melhor escolha hoje, amanhã, quando você escolher lá na sua casa, estar na presença de Deus. Veja bem o que eu vou te falar. Estar na presença de Deus, por incrível que pareça, nós estamos todos os dias.
em todos os momentos. Por quê? Não tem como a gente se ausentar da presença de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo ao mais alto monte, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, até lá a tua mão me alcança. Você entende? Não tem como sair da presença dele. O problema é que a gente não se toca, que a gente está na presença dele o tempo inteiro. Você entende? Não tem como fugir disso. Está em nós. Que coisa linda, né? Está em nós. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Essa é a tua realidade. Ele está dentro de você, mas você precisa atentar para isso. Não adianta nada ele estar em mim, ele está ao meu dispor e eu não escolher usufruir dessa presença. E eu escolher não lançar mão dessa presença. A gente passa cada situação nessa vida. Aí olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro lado, não tem ninguém. E aí a gente abre a nossa boca e diz, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, eu não tenho ajuda, todo mundo esqueceu de mim. Gente, isso eu imagino Deus. Não, Deus não, tira Deus. Imagina Miguel e Gabriel conversando. E, Miguel, ouviu isso? Ouvi, está vindo lá da terra. O que é isso, Gabriel? O crente murmurando, olha lá, dizendo que está sozinho. Olha lá, Miguel, dizendo que todo mundo esqueceu dele. Gabriel, esse cara não está bom da cabeça não, Gabriel. Ele não entendeu nada, ele não lê a Bíblia, ele não ouve a pregação. Só pode ser, porque isso que ele está dizendo não procede. Imagina que diálogo triste para nós. Né? Aí a gente tem um Deus que diz para nós, eu estou com você. Tem um Deus que diz para nós, eu cuido de você. Tem um Deus que diz para nós, eu quero abençoar você. Não foi isso que ele disse para Abraão? Cara, eu vou te fazer grande. O que ele quis dizer com isso? Eu vou te abençoar para caramba. Se você conhece um pouquinho da vida de Abraão, você vê. Abraão pensou, poxa, eu quero isso para mim. E começava a ir só na direção de Deus. E ali Deus abençoava, ia para cá, Deus abençoava. Até na hora de escolher, a gente está falando de escolhas, até na hora de escolher, ele virou para Ló e falou, Ló, dá uma olhada aí, escolhe o lado que você quer, vai para onde você escolher aí. Eu fico com o que sobrar. Olha aí, Ló escolheu as Campinas, né? Lado mais verdinho, Ló escolheu e foi para lá. Só que aquela visão foi parar em Sodoma, em Gomorra. O outro lado que ficou para Abraão era o lugar da bênção. Olha aí. Deus fez abençoar por todos os lados. Deus abençoou Abraão por todos os lados. Não tem um louvor que diz assim, por todo lado, não é? Deus fez isso na vida de Abraão, Ele quer fazer na sua também. É uma questão de escolha. Abraão fez a escolha certa e você precisa fazer a escolha certa também. Você tem essa condição, escolher certo, escolher estar com Deus, escolher a presença de Deus. Não é uma escolha absurdamente complicada, é simples. Aí eu lembro daquele pastor que eu te falei aqui de manhã, que ainda não lembrei o nome dele, estou ficando velho, né? Que está lá em Londres agora. Ele falou, Deus fez tudo simples, a gente aqui complica, e é verdade. E é verdade. Então a gente precisa prestar atenção nas nossas escolhas, porque isso envolve todas as áreas da nossa vida. Se você prestar atenção, a sua vida é uma escolha o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que tomar decisões. Você entende? E pensa comigo, tomar decisão sozinho, será que vai valer a pena? Eu tomar decisões no escuro, como dizem aí fora, dar um tiro no escuro. Será que isso vale a pena? Porque você vai estar à mercê da sorte. Você entende? E crente não precisa da sorte desse mundo, porque a nossa sorte já tem nome. Ela se chama Cristo. Diga glória a Deus. Jesus Cristo em nós, esperança nossa. Essa é a nossa sorte. Ele é tudo para nós. Ele é a única solução para todos os problemas da nossa vida. Olha aí. Então o que a gente prefere? Andar nos problemas ou andar na bênção? É uma questão de escolha. Quando é que eu ando nos problemas? Quando eu escolho resolver as coisas pelo meu próprio entendimento. Não é verdade? Quando é que eu escolho a bênção? Quando eu deixo Deus tomar as decisões por mim. Quando eu coloco Deus na frente das minhas decisões. Quando eu escolho com base na palavra de Cristo. Quando eu faço isso, eu estou escolhendo a melhor parte. E Jesus garantiu que isso não seria tirado dela, de Maria e muito menos de nós. Ele vai preservar essa boa escolha em nós. Aliás, Deus sempre fez isso. Deus sempre colocou isso diante de nós. Vamos comigo lá em Deuteronômio.
Deuteronômio fica lá no começo da Bíblia, é o 5º livro, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Olha a proposta de Deus. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Todo crente conhece essa palavra. Todo crente conhece essa palavra. Ecoa através dos séculos e chega a todas as eras, ok? Chega a todas as gerações. E ele continua dizendo: propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. O que ele quer dizer? Escolha o melhor, faça a escolha certa, faça a escolha boa, que vai trazer bênção para você e para quem estiver no seu convívio. Você entende? Faz a escolha. O próprio Deus, ele propõe e ele dá a dica, o que nós devemos escolher. Ele poderia dizer: escolhe a morte. Ou então poderia dizer: fica na dúvida. Só que Deus não trabalha com a dúvida, Deus trabalha com a certeza. Fé é certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. É aí que Deus trabalha, é nesse contexto que Deus trabalha, é nessa ambiência que Deus trabalha, na ambiência da fé e da certeza e da confiança. Você entende? Sem isso, é impossível agradar a Deus. Sem isso, nós não vamos ver a glória de Deus. O que Jesus falou para Marta e Maria? Se creres, verão a glória de Deus. Se creres, verão a glória de Deus. Não é se duvidarem, não é se não acreditarem, não é se escolherem a morte. A morte já estava lá, Lázaro já estava morto, a morte eles já tinham. Aí Deus diz: escolhe a vida. Escolhe a melhor parte é a vida. E para nós é Cristo em nós, esperança da glória. Diga aleluia. Você entende? Então quem quer ver a bênção de Deus, quem quer ver a glória de Deus, precisa fazer a escolha certa. Porque por incrível que pareça, nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões todos os dias, meus irmãos. Como você tem exercido esse seu direito de fazer as escolhas da sua vida? Olha aí. Esse direito foi te dado por Cristo, amém? E Ele ratificou esse direito na cruz do Calvário, quando Ele consumou a obra para você. Diga glória a Deus. Cristo não precisava de perdão, Cristo não precisava de salvação, Cristo não precisava de nada, mas nós precisávamos de tudo isso. E Ele foi lá e com a sua vida, com o seu sangue, conquistou tudo isso para nós. E eu imagino como o coração dele deve ficar quando a gente não escolhe usufruir isso na nossa vida. Gente, se a gente parar e analisar friamente, quantas coisas podiam ter sido evitadas na nossa vida, quanto sofrimento a gente não precisava ter passado ao extremo, se a gente tivesse lançado mão da escolha certa, de deixar Cristo fazer parte. Mas infelizmente, a nossa natureza humana, ela tem essa petulância de achar que a gente sabe de tudo, que a gente consegue resolver tudo. Eu tenho uma tia, aliás tinha, ela não está mais entre nós, mas ela era assim. Ela resolvia tudo, ela achava que podia resolver tudo. Qualquer problema que acontecia na família, com qualquer pessoa da família, ela ia: não, deixa que eu resolvo, vou lá resolver, eu consigo resolver, eu posso resolver. A vida dela mesmo não resolveu quase nada. Será que ela podia mesmo resolver tudo? A maioria das coisas que ela resolveu, depois dava tudo errado de novo. Mas com Deus não é assim. Com Deus a solução é definitiva. Com Deus a bênção não acaba. Você está entendendo? Então, quando eu escolho a bênção, quando eu escolho o Senhor, como nós aqui cantamos, eu escolho Deus, eu escolho estar colado com Deus, estar em comunhão plena com o Senhor, e isso vai trazer para mim bênçãos eternas.
Não é uma coisa que você recebe aqui e acaba ali, não, não é assim. São bênçãos que você vai usufruir, e a sua família, e aqueles que te cercam, a sua igreja, os seus amigos, todos vão desfrutar da tua bênção. Você entende? Porque a bênção que Ele dá é grande demais. Você entende? Eu espero que você esteja desfrutando dessas bênçãos. Eu espero que você esteja sendo abençoado por Deus, porque Ele tem te abençoado todo dia. Ele tem te dado vitória todos os dias. Senão hoje você não estaria aqui. Pois é. Aí você pode pensar assim: mas pastor, eu estou doente, eu fiquei doente essa semana. Tudo bem, você morreu? Vou te fazer uma pergunta ferrenha. Quantas vezes você já morreu? Pois é, a irmã Regina respondeu bem. Nenhuma. Eu também não. Agora, quantas vezes eu já quase morri? Um monte. Um monte. E eu tenho certeza que mais pessoas aqui já quase morreram. Mas eu te pergunto, você morreu? Então você foi abençoado ou não foi? Lázaro chegou a morrer, Jesus ressuscitou o Lázaro. Foi bênção ou não foi? Você entende? Está aí você com saúde. Mas eu estou com a dor ali. Está com saúde. Jesus te curou. Está feliz? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Cheio de dinheiro no bolso, diga aleluia. Está entendendo? Aí aquele incrédulo, o descrente, vai dizer assim: pastor, peraí, só tenho 50 mangos. Outro vai mexer lá, só tem 5. Outro vai dizer: não, pastor, não estou cheio de dinheiro no bolso, não. Está sim. Você não vive pelo que vê, você vive pelo que acredita. Quando você crê, você declara. E o que acontece? O que Jesus falou? Se você disser a esse monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que se fará o que você diz, assim será feito. Qualquer reclamação, a ouvidoria é no céu. Foi Jesus quem falou. Você está entendendo? Eu só estou te transmitindo o que ele disse. Ele disse isso ou não disse? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Ele falou ou não falou? Se Jesus falou, eu acredito, meu irmão. Nós somos os crentes, o povo da fé. Se a gente não acreditar no que Jesus disse, é melhor ir para a praia pescar. Quem aqui já pescou na ponte da Ilha do Governador? Pegando aquelas corvinas com baba verde de óleo. Você entende? Você traz ela na linha, ela já vem babando óleo da Baía de Guanabara. Mas é legal. Você entende? Então, se eu não acreditasse, eu não estava aqui, meu irmão. Tinha um monte de lugar para estar agora. Se eu estou aqui é porque eu acredito em Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Você entende? Eu creio em Jesus Cristo. Então, se a gente acredita, tem que acreditar no que Ele diz. E Ele diz que a gente tem que falar. Aí a situação está acontecendo, a situação está oprimindo a gente e a gente está calado. A vida é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. A vida que Jesus trouxe para você é uma vida abundante. Você entende? O que é uma vida abundante? Uma vida que tem amor, alegria, paz, dinheiro, saúde, tudo isso. Vida abundante é isso. Cura, liberdade em Cristo. Vida abundante é isso. Você está entendendo? A vida que Ele trouxe é a vida que vale a pena viver. É uma vida abundante. Ele quer te prosperar o tempo todo. Você já prosperou quando recebeu a Cristo. Você estava morto e agora você está vivo. Diga glória a Deus. Você estava perdido e agora você está salvo. E no pacote da salvação veio toda a sorte de bênção. Jesus quer que você melhore todo dia, diga glória a Deus, em todos os setores da tua vida. Ele quer que teu casamento melhore todo dia, Ele quer que a tua saúde melhore todo dia, Ele quer que o seu dinheiro melhore todo dia, que o seu trabalho melhore todo dia. Mas tem crente que está todo ruim, está que nem um coco, não tem um tostão no bolso, abre a carteira, só sai vento, e tem medo de pedir dinheiro a Jesus. Olha aí, você vai pedir dinheiro a quem? A quem não tem para te dar? Vai pedir o diácono Isaac? Mas o diácono Isaac tem, tu não tem dinheiro? Declara aí pela fé, diga eu tenho. Se não tiver, pede o diretor. Você entende? Seria cômico se não fosse trágico. Aí a gente está sem dinheiro para pagar as contas, a gente se cala. Tem que declarar: dureza, miséria, sai da minha vida em nome de Jesus.
Foi isso que Jesus mandou fazer, meu irmão. Quando ele disse, se você disser esse monte, erga-te, levanta-se e lança-te no mar, é isso que ele estava dizendo. Manda sair da tua vida tudo que não presta. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você entende? Mas aí a gente se conforma, a gente se cala. Ah, a vida é assim mesmo. Não é assim. Pode ser assim para o mundo, mas para você não é. Você é de Cristo. Você entende isso? Precisamos escolher o que é bom. E tudo que Cristo tem para nós é bom. Diga glória a Deus. Ninguém é uma marionete na mão de Deus. Deus não vai ficar te dando coisa que você não quer. Olha aí. Você não quer? O dinheiro ele tem, você não quer? Como é que eu sei que você não quer? Você não está pedindo? Ele não vai te dar saúde se você quer continuar doente. Quando você diz, a vida é assim mesmo. Tem 3 parentes que morreram disso, eu devo ter que morrer disso também. Não tem não. Se tinha maldição antes de você, quando você recebeu a Cristo, toda a maldição foi quebrada. A partir de você não tem mais maldição, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele foi pendurado no madeiro no teu lugar. E ele levou naquela cruz sobre ele todas as maldições que pairavam na sua vida. Você entende? Ele levou sobre ele, não há mais maldição, você é livre de toda e qualquer maldição, nenhuma praga chegará à tua tenda, meu irmão. Aleluia, promessa de Deus. Toma posse dessa promessa na sua vida. Ai meu Deus, oh Deus, ai que tem alguma coisa errada, estou vendo sombra atrás de mim, estou vendo assombração, meu irmão. Assombração, pelo amor de Deus. Será que tem crente que tem medo de assombração, meu irmão? Meu Deus, vai passar num lugar, se a rua faz assim, cruza, vou dar volta, não vou passar ali não. Eu ouvi alguém dizer assim mesmo. Só espero que ninguém diga amém. Ó, segura, irmã, segura a onda aí. Você está entendendo? Vou dizer um negócio legal para você, que talvez você não saiba. É o inferno que tem que ter medo de você. Porque você fez a escolha certa. Você está em Cristo. O inferno não tem mais poder nenhum sobre você. Os demônios não têm mais poder nenhum sobre você. O pecado não tem mais poder nenhum sobre você. Porque Cristo te libertou. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não tem mais compromisso nenhum com as trevas, então tudo que é treva sai em nome de Jesus. Você entende? Caramba, você é coisa pra caramba. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Acho que você nunca imaginou que você é tão importante assim. Olha como você é importante. Você custou cada gota do sangue de Jesus. Dá um glória a Deus. Você vale muito para Deus. Diga aleluia. Não se menospreze e não deixe ninguém diminuir você. Porque se você está nele, você é grande. Você entende? Gostem ou não, concordem ou não, Cristo é grande. Você está nele, você é grande com ele. Diga glória a Deus. Cristo venceu. Você está com ele, você é mais que vencedor. Diga aleluia. E ele venceu para você. Você entende? Deus não obriga ninguém a fazer nada, você precisa querer a bênção. Quando Deus chamou Abraão, diga, sai desse lugar, vai lá. Não, vou não, estou bem aqui. Às vezes a gente se coloca nessa postura, estou bem aqui. Está bem aqui? Está bem aqui? Tem certeza? Te faltando esse monte de coisa. Né? Casamento caindo pelas tabelas, né? Uma rebeldia dentro de casa, uma dureza. Tem dinheiro para nada, no trabalho tudo dá errado, está tudo bem com você? Ah, tá, então tá. Você entende? Às vezes a gente não quer a bênção, gente, eu estou com vontade de me rasgar aqui. A bênção é minha, a bênção é tua, não abra mão disso. É estranho ver uma pessoa não querer a coisa boa, não querer o melhor. Parece que Deus tem que pegar e obrigar. Não, você vai ter que ser abençoado, Deus não vai fazer isso. Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero a tua bênção. Eu quero tudo que Cristo conquistou para mim. Eu quero tudo que o Senhor prometeu para mim. Essa é a nossa postura. Você entende? O mundo vai tentar intimidar você. O inimigo vai tentar intimidar você. Você vê no texto que a gente leu ali, as pessoas intimidando, as pessoas que decidiram seguir a Jesus, ameaçando, intimidando.
É isso que o mundo faz, com a opressão que o mundo traz, os problemas que o mundo coloca diante de nós. Às vezes você gera um problema, sem intenção de gerar, o mundo vai e potencializa aquele problema. O diabo pega aquele probleminha e faz você ver ali um problemão. Tem crente que chega a dizer assim, meu problema, ninguém tem um problema igual o meu. Meu problema é lindo. É o maior problema do mundo. Gente, que é isso? O meu problema é do tamanho do mundo, mesmo que o seu problema seja do tamanho do universo. Jesus é maior do que o universo. Diga glória a Deus. Você entende? Então não supervalorize o seu problema, supervalorize o teu Deus, porque Ele é muito maior. E maior é o que está em mim do que todos os problemas que tentam me assolar, que tentam minar a minha resistência, que tentam roubar a minha bênção, que tentam diminuir a minha fé. Eles não vão conseguir. Diga glória a Deus. Eles não vão conseguir, porque eu escolho para mim o que é bom, e bom é Deus. Diga aleluia. Outra coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa prestar atenção em tudo que Deus falou para nós. Precisamos prestar atenção em tudo que Deus disse para nós. Vamos comigo lá no versículo 14 de João 7. Deixa eu voltar lá no João. Cadê tu, João? Estava aqui, deixa eu ver. João 7, no versículo 14, olha o que diz lá. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Sabe por que eles estavam maravilhados assim? Por causa das coisas que Jesus dizia, meus irmãos. Você entende? Então nós temos que prestar atenção, sim, em tudo que Jesus disse e continua dizendo para nós. As palavras de Cristo não falham, diga amém. Você entende? Então tudo que Cristo falou vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. E outras acontecem todos os dias na nossa vida. Então eu tenho que ficar com o que Ele falou. Eu não tenho que ficar com o que eu penso, com o meu ponto de vista, com o que o mundo diz, com o que o mundo ensina. O mundo te odeia, bota isso na tua cachola. Está na Bíblia. O mundo te odeia. Primeira carta de João. O mundo odeia você. Mas se o mundo te odeia, Jesus te ama. Sabe por que o mundo odeia você? Porque o mundo odeia Jesus. Você entende? Por isso que o mundo te odeia. Você não fez nada para o mundo, mas porque você ama Jesus, o mundo te odeia. Você entende? Então, se o mundo te odeia, o mundo não vai trazer nada de bom para você. Entenda isso. Então, eu não posso ficar com o que o mundo fala. Presta atenção nos conselhos do mundo. Vai uma irmã casada pedir conselho para o casamento para uma mulher que não é crente, que é do mundo, e você vai ver o que você vai ouvir. Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, tomara que não, porque você vai ver o que você vai ouvir. Vai o homem casado, o marido casado, da crente, pedir conselho para o amigo do trabalho sobre o casamento que não vai bem, você vai ver o que você vai ouvir. Você entende? Tudo que vão falar para você é para acabar de afundar o teu casório. Você entende? Vai reclamar da vida financeira lá fora, com quem não tem Cristo. Você vai ver o que eles vão dizer, vai ver os conselhos que vão te dar. Você entende? Então, eu tenho que ficar não com o que a sociedade fala, não com o que o inimigo fala. Eu tenho que ficar com o que Cristo falou. O inimigo, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar distorcer o que Cristo falou na palavra para você. Não foi assim que ele fez lá no jardim? Foi? A cobra velha, não foi isso que ela fez? Não distorceu o que Deus falou? Qual foi o resultado? Queda. A intenção do inimigo é sempre derrubar você. Bota isso no teu coração. Ninguém lá fora vai te dar mão para você levantar. Pelo contrário, eles vão sempre procurar jogar você cada vez mais profundo. Mas Cristo não. Cristo te coloca de pé todos os dias. Todas as vezes que forem necessárias, Ele te coloca de pé. Se você não conseguir levantar, Ele te dá a mão. Se Ele não te der a mão e você mesmo assim não conseguir caminhar, Ele bota você no ombro e te carrega. Você entende? Ele te ajuda. Não foi assim que Ele fez com a ovelha perdida? Botou a ovelha no ombro e levou de volta para o aprisco.
Toda vez que você estiver perdido nos desertos dessa vida, nos mares dessa vida, nos ventos contrários dessa vida, clame por Jesus e Ele vai te colocar no colo e vai dizer: eu te amo e eu quero cuidar de você. Amém? Esse é o desejo de Deus para você. Então presta atenção em tudo que Deus fala na sua palavra, em tudo que Jesus falou, em tudo que o Espírito Santo tem te direcionado. É nisso que a gente tem que prestar a nossa atenção. Não adianta a gente querer tirar o foco, o nosso foco tem que ter esse, tem que ser esse. A Bíblia diz, olhando firmemente. O que é olhar firmemente? Olhar com segurança, com confiança, com autoridade. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse cara? É Cristo. É Cristo. Você entende? Esse homem é Jesus. Esse Deus é Jesus. Esse Espírito Santo é Jesus. Você entende? Nós temos que ter essa noção. É para Ele que eu tenho que olhar. Naquilo que eu fixo a minha atenção, eu me torno igual. Quanto mais eu presto atenção em Jesus, mais eu sou transformado de glória em glória, de fé em fé, a imagem e semelhança dEle. Quanto mais eu ouço a voz de Jesus, mais a minha fé é edificada, porque a minha fé vem pelo ouvir e o ouvir as palavras de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Aplaudo o nome dele mais uma vez. Aleluia. 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 Jeremias capítulo 1. Profeta Jeremias. Capítulo 1. Quem achar, dá uma glória a Deus. Esse ninguém achou, né? João todo mundo acha. Mateus todo mundo acha. Jeremias já complicou. Jeremias capítulo 1. Versículo 11, diz assim, ó. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Acho que eu até falei isso aqui pela manhã. Não, falei não. Aqui, ó, diz assim, ó. Jeremias 1, versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? E essa palavra ecoou através dos séculos, chegou até você hoje. O que é que você está vendo da parte de Deus para a sua vida? E o versículo seguinte diz... Jeremias diz, veja um ramo de amendoeira. Aí no versículo 12 o Senhor diz, e o Senhor me disse, você viu bem, Jeremias, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olha aí, ó. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus cuida para que a sua palavra se cumpra na minha e na sua vida sempre. Diga, eu creio. Está entendendo? Então nós temos que ficar atentos a toda palavra que vem da boca de Deus. A gente não bate no peito. A Bíblia é a boca de Deus. Pois é, se é a boca de Deus, Deus está falando. Se Deus está falando, eu tenho que ouvir. Porque se eu ouvir, eu vou ser abençoado. Milagres vão acontecer. Situações serão mudadas. Vidas serão transformadas. Escreverá novas histórias. É isso que Ele faz quando Ele fala com a gente. Você está entendendo? Salmo 145. Salmo 145. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem deu essa glória a Deus aí, legal? Regina Maria. Salmo 145, deixa eu ver se está aqui. Minha Bíblia está sem salmo. Não pode ser, espera aí. Está aqui, achei. Salmo 145. Glória a Deus. Salmo 145, versículo 13. Olha que legal. Olha que bênção. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Olha a fidelidade de Deus, mais uma vez em alta. A fidelidade de Deus é um atributo de Deus, ou seja, é algo que faz parte do ser de Deus. Deus jamais deixará de ser fiel. Será que na sua vez Ele vai falhar? Poxa, logo agora, chegou a minha vez de ser abençoado, Deus vai falhar. Deus não falha com você, Deus não falha com ninguém. Tudo aquilo que Ele falou vai acontecer, tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Você entende? Pois é. Como é que você sabe, pastor? Números 23. Eu só sei porque está escrito. Números 23. Vamos lá em Números.
irmão, se está na Bíblia, meu irmão, está escrito. Está escrita para nós, a gente tem que acreditar. Números 23, versículo 19. Lê aí, para você, para você não se esquecer jamais. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Olha aí, que legal, né? Não acontece metanoia com Deus. Deus não precisa de metanoia. Quem precisa de metanoia somos nós. Quem precisa mudar de mente somos nós, não é? Então veja, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Olha, a pergunta ficou no ar, para a gente responder. O que você acha? Será que ele tendo prometido não o fará? A resposta é sim. Porque Deus não pode contradizer a si mesmo, Ele não pode negar a si mesmo. E ele continua dizendo, ou tendo ele falado, não o cumprirá? A resposta também é sim. Deus disse que as palavras que ele lança sobre nós jamais voltarão para ele vazia, antes cumprirá o propósito para o qual ele a envia. E Deus está te falando nessa noite, a minha bênção está sobre ti. Diga glória a Deus e aplauda ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para terminar, a gente precisa seguir a direção de quem a gente escolheu. Se nós escolhemos o Senhor, nós temos que seguir a direção do Senhor. Volta lá em João, rapidinho. Evangelho de João. Glória a Deus. Capítulo 7, lá no versículo 16. Diz assim, Jesus respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Aí ele diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha aí que coisa maravilhosa. Se alguém quiser, a gente precisa querer. Você entende? Mais uma vez, Deus nos coloca nessa condição. Então, se eu escolhi estar com Ele, se eu escolhi segui-lo, eu preciso segui-lo de direito e de fato. Você entende? É uma escolha necessária. Jesus agora está se referenciando à necessidade dessa escolha. Há uma necessidade de nós escolhermos por Deus, porque senão a gente vai continuar passando por situações extremas. Nós vamos passar por aflições no mundo? Vamos, meus irmãos. Jesus não enganou ninguém. Jesus não veio para enganar, ele veio para declarar a verdade, e ele se coloca como a própria verdade. Ele disse, eu sou o caminho e também sou a verdade. Você entende? E ele disse, vocês vão passar por aflições nesse mundo. Não tem crente enganado, crente nenhum foi enganado. Te garanto que em todas as igrejas verdadeiras, essa palavra todo mundo conhece. No mundo vocês vão passar por aflições, sim. Aí a gente quer vir para o mundo, quer receber Jesus e não quer passar por aflições, acha que todo sofrimento vai acabar. Gente, nós estamos num mundo sofrível. O problema não é você, é o mundo. E nós ainda precisamos habitar nesse mundo. A gente precisa de um habitat provisório. Nós somos peregrinos nesse mundo. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu, por incrível que pareça. Você é estrangeiro nessa terra. Você não é desse mundo. O pastor ficou maluco. Não, foi Jesus que falou. Jesus falou que a gente não é desse mundo. Você entende? Então, meus irmãos, nós somos cidadãos do céu, vivendo aqui na terra. Você entende? A bênção do céu está sobre nós e não a bênção da terra. A terra não tem bênção. A terra foi amaldiçoada na queda do homem. Você entende? Inclusive essa sociedade caída, corrupta. Você entende? Mas na nossa pátria é uma pátria de bênção. O reino de Deus foi antecipado para nós em Cristo Jesus. Nós vivemos o reino de Cristo. Você entende? Quer ver? Se você, nesse exato momento, acabar o seu tempo de peregrinação aqui nessa terra, para onde você vai? Alguém respondeu. Quem disse céu? Levanta a mão. Quem concorda com ela, levanta a mão. Então dá um aplauso ao nome de Jesus. Porque a gente só vai voltar para o nosso lugar.
O céu é a nossa casa. Nós vamos morar para sempre com Cristo no céu. Você entende isso? Porque nós escolhemos Ele, nós escolhemos ouvi-lo, nós escolhemos acreditar nele. E Jesus falou: onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Aliás, Jesus disse isso para Deus, quando ele estava fazendo lá a oração sacerdotal, ele falou isso: Pai, que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Olha aí. Você entende? Então, mais uma vez eu vou dizer, você não é pouca coisa, não. Não se desmereça, não se desvalorize. Não existe ninguém melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém, você só é diferente. Qual é a sua diferença? Você tem Cristo. Você está fadado ao sucesso, à vitória, à bênção. Você está entendendo? Essa é a tua condição. Então, que você possa se apossar, fazer essas escolhas certas. Sim, é a melhor parte, é a melhor escolha. Jesus disse isso para Marta, falou: Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela. Se quando você escolhe a boa parte, escolhe por Deus, escolhe por Jesus, escolhe seguir a direção do Espírito Santo, ninguém vai poder tirar isso de você, e Jesus também não vai tirar. Você entende? Ele quer que você seja feliz, sim. Ele levantou você para ser feliz. Pensa comigo. Eu gosto de falar isso. Você é um ser espiritual pensante e inteligente. Pastor, eu não sou inteligente. É assim. Por que eu sei que você é inteligente? Porque Cristo é inteligente. Se Cristo é inteligente, você tem a mente de Cristo, você é o quê? Você entende? Você é inteligente. O que você tem que fazer é se apropriar dessa mentalidade de Cristo. Você entende? Colocar a sua axiologia de lado. Colocar o seu ponto de vista de lado. Na maioria das coisas que aconteceram na sua vida, o seu ponto de vista não valeu de nada. Você parou para pensar nisso alguma vez? Pois é, valeu de nada. Seu jeito de pensar só atrapalhou. Então deixa Cristo pensar por você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Olha aí, ó. Você entende? Os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos. Use os pensamentos deles, já estão em você. Você já tem, você não vai ter a mente de Cristo, você já tem. Ele é a cabeça do seu corpo, ele é o mentor. Deixa ele mentorear a sua vida, deixa ele gerenciar a sua vida. Você entende? Deixa ele gerenciar teu dinheiro, deixa ele gerenciar a tua saúde, deixa ele gerenciar teu casamento. Olha aí, deixa ele gerenciar a tua cabeça. Você acha que está meio maluco? Deixa Cristo gerenciar. Você vê aqueles pensamentos doidos que às vezes você tem? Que pensamento doido você tem? Pensamento de derrota. Eu não vou conseguir. Eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Nada do que eu faço dá certo. Não é isso que Deus diz. Deus diz que tudo que você colocar a tua mão vai dar certo. Você entende? Ah, eu sou uma maldição. Não, ele diz ser você uma bênção. E se Deus diz para você ser uma bênção, é porque você pode. Principalmente para você, para a sua família. Você precisa ser essa bênção. Sai dessa posição equivocada que você tem ocupado. Sai desse trono do seu coração. Esse trono não é seu. Quem tem que estar sentado aí é Jesus. Ele é que vive e reina para sempre. Um dia você entregou o seu caminho a Ele. Confiou nele. Agora espera Ele fazer tudo. Porque Ele vai fazer, além do que Ele já está fazendo. Toma posse da tua bênção. Toma posse dos teus milagres. Quantos aqui precisam de milagre? Olha aí, ó, toma posse. Ninguém? Ô diabo, olha aí, ó, ninguém precisa de milagre, diabo. O diabo está dando risada. Quantos aqui precisam de uma bênção da parte de Deus? Olha aí. Agora o diabo está sendo envergonhado. Quando você toma posse da tua bênção, você está envergonhando o inferno, meu irmão. Você entende? Tem que botar o inferno no lugar dele. Sabe onde é o lugar dele? Debaixo dos teus pés. Cristo te deu essa autoridade. Eis que lhes dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do mal. Eles não têm poder sobre a tua vida. Sai, inferno, em nome de Jesus. Seja o que você é. Seja o que Deus diz que você é. Tenha o que Ele diz que você tem. Você entende? Aí Deus diz, você pode? Você, eu não posso. Deus diz que você tem? Você, eu não tenho. Escolha, lembra que a gente está falando de escolha? O que é que você escolhe? O final da sua história é você quem decide. Essa escolha é sua.
ninguém pode escolher por você. Amém? Aplauda o nome dele e fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.